Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da CEL, o Electric Wave. Meu nome é Lívia, eu faço o curso de Engenharia Elétrica na UFC, eu estou no primeiro semestre, e hoje a gente vai falar sobre alguns temas, né? Como vocês podem ver, a gente já teve o nosso primeiro episódio falando um pouco sobre todo o nosso evento, né? E eu estou aqui para me ajudar a apresentar esse podcast. Eu estou aqui com o Everton. Everton, pode dar um oi aí pra gente? Oi, pessoal, tudo bom? E o Everton vai falar um pouco sobre o nosso evento, né? Então, pessoal, para quem não conhece ainda, a CEL-UFC é a Semana de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará, que acontece uma vez por ano, e ela visa principalmente aproximar os alunos de vivências em engenharia, além de integrá-los ao mercado e também auxiliar a criar novos conhecimentos que poderão ser usados no futuro. Tudo isso a gente faz a partir de eventos realizados numa semana toda, como minicursos, palestras, oficinas, visitas técnicas e muitas outras coisas. Para esse ano, nós realizaremos um evento 100% online e ele vai ter como título The Robots Themselves, que é baseado em um dos livros do escritor Isaac Asimov. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre, para quem assistiu, né, nosso episódio anterior, nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre um tema que é abordado em um dos contos que a gente falou, que é o tema razão, certo? Então, esse conto, ele aborda um pouco sobre a temática de ética e tecnologia. A gente viu aí que os robôs, eles têm sempre alguns princípios ou alguma ética implantada nele, né, na tecnologia, e aí a gente vai abordar esse assunto. Se você não sabe muito bem sobre o conto nem nada e você quer saber, né, sobre o que trata direitinho, a gente fez uma abordagem sobre esse tema no podcast passado, então vocês podem voltar lá e assistir o nosso último episódio, certo? Então, para a gente falar sobre o tema de inteligência artificial e ética, a gente trouxe dois convidados. O primeiro convidado é o Rogério Júnior. Ele está cursando Linguística e Filosofia e Ciência da Computação no MIT. Pode dar um oizinho, Rogério, para a gente. Olá, tudo bem? E nós trouxemos o Daniel Lima, que é recém-graduado em Ciência da Computação na Universidade de Princeton. Então, Daniel, se quiser dar um oizinho para a gente. E aí, pessoal? Então, agora o Everton vai explicar um pouco da dinâmica do nosso podcast, como é que ele vai funcionar. Então, o episódio de hoje ele vai ser dividido em 3 blocos. No primeiro momento, nossos convidados estarão fazendo uma breve apresentação pessoal de suas vivências acerca da universidade que eles tiveram contato. E já no segundo, estaremos debatendo alguns pontos em forma de perguntas. E no terceiro, debateremos mitos e verdades sobre ética na robótica. Então fiquem ligados. Então, pessoal, para a gente começar o nosso primeiro bloco, como o Everton falou, né? Eu queria pedir para os nossos convidados falarem um pouco sobre as experiências deles na universidade e fora, né? O que é que eles acharam de mais diferente do nosso contexto aqui do Brasil e também coisas que eles acharam super interessantes em relação à infraestrutura, laboratório, sobre o ambiente no geral, né? Que eles estão inseridos, se tiveram a oportunidade de ver alguma coisa assim sendo criada, formada e tal, eu queria que eles comentassem um pouco sobre a experiência deles na universidade. Rogério, você quer começar aí? Cara, tira uma multa pra pedir pra eu falar primeiro. Ok. Mas... Ok, eu acho que a primeira coisa a ser falada é que é bem complicado para a gente fazer uma comparação de como é o ensino aqui versus a universidade aqui versus a universidade no Brasil. Porque a gente não teve acesso à universidade no Brasil. A gente não fez tudo que a gente sabe é
que a gente ouviu de amigos nossos que podem estar felizes ou não com o curso deles no Brasil. Então, o que a gente sabe que é fatualmente diferente primeiro a questão de como você vê o curso da pessoa, tipo aqui você entra numa instituição, aqui você não entra num curso. Você navega os cursos e escolhe o curso dentro da sua instituição. Às vezes isso faz uma diferença grande, às vezes não faz. Tem gente que entrou na faculdade sabendo o que ia fazer e terminou com isso. Para mim fez uma diferença enorme. Eu até hoje eu estou me aproveitando disso. Então, eu não sei, eu entrei aqui pensando ia fazer computação, mas pensei que, não sei, ia ser empreendedor, alguma coisa assim. E aí você é obrigado a fazer várias... Aqui no MIT você tem 2 tipos de requerimentos. Você tem requerimento científico. Então, se você vai se formar em música ou em literatura, não importa. Você vai ter que fazer biologia, química, física 1, física 2, cálculo 1 e cálculo 2. E do mesmo jeito, se você vai se formar em matemática ou física, não importa. Você vai ter que fazer 8 humanidades distribuídas nas áreas das humanidades, ciências sociais e artes, e você vai ter que concentrar em alguma delas, fazendo 3 disciplinas específicas, se aprofundando numa delas. Então, essa exposição faz com que você vá descobrindo novas áreas. E tive que fazer uma aula de biologia, me interessei muito pelo assunto. E tive que fazer uma aula de filosofia, me interessei muito pelo assunto, eu tinha que começar a fazer um curso de filosofia. Então, eu acho que, na minha experiência pessoal, isso fez uma diferença enorme. E até hoje eu estou mexendo nas coisas no que de fato vai aparecer no final do meu diploma, no que eu vou fazer. Então, acho que no momento estou fazendo ciência da computação, que era o que eu queria fazer quando eu já entrei, mas também estou fazendo linguística e filosofia, que foi uma coisa que eu descobri aqui dentro, totalmente porque você navega bastante os cursos antes de fato definir o que é que você quer. E também estou olhando a possibilidade de fazer um minor em ciências cognitivas. Tudo por causa dessa mistura que tem de você navegar. Então, eu acho que a maior diferença para mim foi isso e essa flexibilidade, você não tem um negócio definido e também a experiência que você tem com pesquisa desde cedo, se você quiser. Aqui no MIT, se você quiser, no seu primeiro ano, entrar dentro de um laboratório e ver como é que funcionam as coisas para as pessoas que estão fazendo pesquisa de verdade, você pode, você tem acesso a isso. E isso te dá uma visão muito boa, muito cedo, porque eu lhe garanto que antes de você entrar na faculdade, você não sabe como é que pesquisa funciona, você não sabe o que... Vocês não têm a menor ideia. E só quando você tem contato com isso é que você, de fato, sabe. Então, acho que as coisas que mais fizeram impacto para mim foram isso. Você tem acesso a um laboratório de pesquisa desde cedo, você tem muita flexibilidade, e essas duas coisas fizeram bastante diferença pessoalmente para mim. Eu não sei quanto isso afeta outras pessoas, e eu também acho que a realidade no Brasil é um pouco diferente nesses dois aspectos. Sem dúvida, concordo bastante com o que o Rogério falou, especialmente com parte de a gente não sabe como são as coisas no Brasil. A única coisa que eu sei é, sei lá, que o meu irmão fala da universidade dele, que ele gostava muito, aí tem outra pessoa que fez universidade não sei onde, que não gostou, porque não era nada do que eles esperavam. A minha universidade, acho que a Universidade do Rogério não é exatamente isso, talvez seja enorme, mas a universidade é bem aberta com o termo Liberal Arts School, que é meio que um termo que a ideia deles é que eles querem que as pessoas sejam equilibradas academicamente, em algum sentido. Então, não importa se você fizer engenharia, você tem que saber alguma coisa de humanidades, não importa se você quiser fazer cadeira de humanidades, ou curso de humanidades, você tem que fazer cadeira de engenharia. Eles têm esse sentimento de você tem que ser uma pessoa balanceada dentro e fora das cadeiras que você está fazendo. Então, tem muito incentivo também no que você vai fazer fora do ambiente acadêmico. Então, eu terminava minhas aulas, passava muito tempo num grupo cristão que a gente tinha lá, fazendo eventos de noite. Eles têm horários... Todo mundo mora no campus, né? Então, eles tentam fazer com que tenha horários do dia que ninguém deve estar tendo aula. Por exemplo, 4h30 até 7h30
é o horário que ninguém tá tendo aula. Para que qualquer clube que queira organizar alguma coisa saiba que existe pelo menos aquele bloco de tempo que tem como organizar alguma coisa e ninguém vai poder ter a desculpa ou ter o problema de ter uma aula naquele horário. Então essa diversidade foi bem bacana para mim. Quando eu cheguei, talvez como o Rogério, eu estava bem decidido em fazer computação e me envolver mais nas coisas de matemática. E no início eu ainda tinha muito na minha cabeça divisão, né? Humanidades, engenharia e exatas, e é isso que eu quero fazer, eu não quero ter nada a ver com humanidades. Mas eu tinha que fazer cadeira de humanidades e bastante cadeira de humanidades. Tinha que fazer cadeira de artes, de história, de ciências sociais. E foi muito bacana para mim quando eu comecei a fazer aula de artes, porque eu comecei a fazer muita aula de música. Eu nunca imaginei que eu poderia ter feito aula que eu poderia aprender música, teoria musical e outras coisas no meio da graduação de computação e receber crédito de cadeira para fazer isso. O primeiro era muito legal. Eu tinha cadeiras que eu passei um semestre inteiro aprendendo a tocar um instrumento lá. Bizarro, que eu nunca tinha visto na minha vida. E isso às vezes parece meio bobo, se você está acostumado com o estilo brasileiro de fazer faculdade. Mas uma coisa que isso no final incentiva bastante é a mistura de cadeiras. Eu comecei a fazer computação e depois eu percebi, caramba, eu queria fazer uma coisa que fosse um pouco mais aplicada. Então eu fui pro departamento de genética e genômica, engenharia genômica, e comecei a trabalhar com coisas de biologia. Eu não sabia nada de biologia na época, eles me ensinaram que eu precisava saber de biologia para que eu pudesse aplicar a ciência da computação naquela área. Eles foram bem receptivos porque eles entendem que isso existe. Qualquer estudo que exige mais áreas do que só computação, ou só biologia, ou só filosofia, vão chegar pessoas nessa área que são muito bons em um e muito ruins em outra. E eles esperam que todo mundo vá se comunicando, vá aprendendo o outro lado da história, até você ter esse equilíbrio. Isso é bem bacana, isso foi bem essencial para o que eu queria fazer na faculdade. Eu comecei e terminei fazendo computação, mas eu aprendi muita coisa no meio. Muita coisa de música, muita coisa de biologia, que eu achava que não tinha relevância quando eu estava no ensino médio, mas que depois, quando eu vim para a faculdade, eu percebi, cara, isso é bem legal, e isso é onde a computação tem mais aplicação para mim. Fazer computação por fazer computação, para mim, ficou bem menos interessante. Quando eu vi que dava para usar computação e me envolver em outras áreas de neurociência, como o Rogério tá fazendo mais sério, outras áreas de discussão com filosofia. Tem muita... Esse sistema, né, ele abre mais as portas para você pensar sobre o que funciona sobre inteligência artificial e filosofia, sobre cognição, sobre como a gente faz memórias, sobre como a gente interpreta a nossa ética. E elas fazem muito mais sentido no ambiente onde todas as matérias meio que se combinam. Mais ou menos por aí. Nossa, é realmente muito interessante poder acompanhar essa divisão de experiências de vocês, que é uma realidade realmente diferente da que a gente está habituado. Mas, enfim, indo direto aqui ao ponto de conversa, né? A gente sabe que vocês são bastante desenrolados para falar sobre esse assunto. Então a gente queria que vocês fizessem uma pequena introdução ao tema que a gente vai estar falando hoje, visto que é uma coisa muito comentada por aí, né, sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning. Então, vocês poderiam explicar de uma forma bem simples o que são esses termos e a diferença entre eles, por favor? É interessante porque eu acho que poucas vezes se fala realmente qual é a distinção desses termos. É uma coisa que a galera meio que usa de qualquer maneira, especialmente na indústria de computação, você meio que só fala os nomes, o que for. Mas acho que de uma das maneiras de definir tudo isso, né, é uma maneira que engloba diferentes partes. Então, inteligência artificial seria a parte maior. É tudo que você está tentando fazer um computador ou uma máquina se comportar de um jeito, entre aspas, esperto. E, entre aspas, esperto, você pensar como uma criança, né? Como é que uma criança realiza as atividades dela? Ela pode sair correndo
numa rua e cair no chão e perceber, poxa, eu não posso correr desse jeito, eu tenho que correr melhor, eu tenho que parar de correr. Então ela aprende com os erros e com as coisas que ela viveu. Ou então ela pode aprender ouvindo os pais dela. Os pais dela disseram, não corra nessa parte porque você vai cair e vai ralar o joelho, mas naquela parte que é de grama você pode correr e vai dar tudo certo. E a criança está agindo de uma maneira inteligente simplesmente porque ela está obedecendo os pais dela. Então tem vários jeitos que você... Inteligência artificial é tudo isso, né? Tudo que você está tentando fazer uma máquina agir de uma maneira esperta aos olhos humanos. E aí você entra no machine learning. Machine learning é uma área dentro disso. Você está tentando ensinar máquinas a aprenderem com algum retorno de atividades. Elas talvez tentam fazer alguma atividade, recebem um feedback, e esse feedback vai dizer o que elas fazem no futuro. Basicamente, elas estão, como o nome diz, né, machine learning, aprendizado de máquinas, elas estão aprendendo com experiências passadas. Às vezes você dá uma série de dados para eles, e eles analisam esses dados e fazem, entre aspas, de novo, a cabeça delas sobre o que elas acham desses dados, e aí realizam atividades futuras. Ou então é uma atividade que eles estão sempre recebendo dados e tentando uma coisa, e cada vez que eles tentam, eles recebem mais informação. E aí, dentro disso tudo, tem o Deep Learning. Dentro do Machine Learning, as pessoas tentam vários modelos matemáticos de como eles acham que o cérebro humano se comporta. Porque Machine Learning, em algum sentido, muitas vezes está tentando se comportar como o ser humano se comporta, mas melhor e mais rápido. E perceber coisas que talvez um humano não perceberia. Então, no Deep Learning, você faz uma rede neural. Ele tenta representar os neurônios e tudo mais que você tem na sua cabeça de uma maneira bem, bem simplificada, que não reflete a realidade. E aí você tem várias, que eles chamam de layers, né? Várias camadas de neurônios que passam informação para outros neurônios, passam informações para outros neurônios. E aí você tem essa profundidade de camadas, né? Aí você começa a chamar de Deep Learning. Tudo que tem essas camadas. Mas esse é um dos jeitos que as pessoas costumam dividir. Rogério, se tiver alguma coisa a adicionar aí. Eu acho que a sua explicação foi maravilhosa. Acho que se eu fosse adicionar alguma coisa, talvez fosse exemplos, para as coisas parecerem mais claras. Então, tipo assim... Então, se eu digo para você que, por exemplo, hoje os aviões, os pilotos estão indo... Tá, os pilotos não estão dirigindo um avião como a gente dirige um carro. Na verdade, quase tudo no avião é automático. Então, se você imagina que o avião decola, ele se mantém lá em cima, se controla tudo, depois pousa sozinho. E isso aí, de certo modo, é uma atividade meio inteligente. Você pode dizer que um avião tem uma certa inteligência artificial, assim, porque é meio inesperado. Se você pegasse um ser humano de 50 anos atrás e mostrasse, sei lá, um avião fazendo tudo isso, talvez não, acho que 50 já fazia, mas 100 anos atrás e mostrasse, ele ia ficar meio surpreso. Ele ia achar que precisa de certa inteligência para fazer isso. Não é algo trivial. Mas você pode fazer isso de diferentes maneiras. Como que está, de fato, implementado esse sistema, pode ser um bom, para quem entende um pouco de programação, pode ser um monte de if else só, sabe? Pode ser só um negócio totalmente pré-programado de tipo, como ele vai reagir em todas as diferentes maneiras. E aí, como o Daniel falou, o importante de machine learning é um tipo de aprendizado para chegar nessa inteligência artificial. O Daniel falou, você tem inteligência artificial, esse negócio geral inteligente. Como fazer isso inteligente? Machine learning é um dos exemplos, que é essa ideia de você focar em treino com base em dados. Você fazer algoritmos que recebem um monte de dados e aí eles vão aprendendo melhor com o objetivo de chegar nesse sistema inteligente. E aí um exemplo disso é o seu teclado, do seu iPhone, do seu celular, que conforme você vai digitando, tem uns algoritmos rodando lá atrás de uma área do machine learning que a gente chama de processamento de linguagem natural, que ela está tentando cada vez mais aprender a prever qual é a próxima palavra que você vai falar. E isso é machine learning por quê? Pela maneira com que ela está aprendendo. Porque toda vez que você digita uma nova coisa e o celular aprende que depois de certa coisa você falou isso, ele vai utilizar isso aí com um algoritmo para melhorar o sistema dele e fazer previsões melhores. Então, machine learning é isso, é utilizar dados, utilizar experiência para tentar melhorar o seu poder de previsão. E aí, dentro disso, como o Daniel falou, você tem o Deep Learning. E aí, para dar exemplos de Deep Learning, seria um
um pouco mais complicado, mas se você procurar no Google GPT-3, você vai encontrar talvez o modelo mais moderno de linguagem, que você coloca uma frasezinha e ele completa assim com umas coisas que parecem totalmente ser humano. Mas como o Daniel falou, o que faz esse Deep Learning é simplesmente que esse objetivo de inteligência artificial, de fazer um negócio que se comporte inteligente, utilizando um método de treinamento que aprende por dados, que é o Machine Learning. Um dos métodos é o Deep Learning, que é simplesmente você pegar um perceptron, que é uma maneira bem simples de você simular o comportamento de um neurônio. Você coloca vários perceptrons juntos, e aí você tem uma camada, e você, quando coloca várias dessas camadas de perceptrons, você tem um negócio chamado Deep Learning. E foi inspirado um pouco pela maneira como funciona o cérebro, mas, no fundo, na realidade não funciona exatamente como o cérebro funciona, porque falta todo o resto. Mas a ideia original do perceptron foi um neurônio. Então, pessoal, como a gente aprendeu aí mais ou menos como funciona, o que é, as diferenças. Então, tendo em vista esses fatos aí que a gente acabou de escutar do Daniel e do Rogério, vamos para o nosso próximo bloco, tá? Nosso bloco de perguntas. Você está escutando o Electric Wave Podcast, o podcast da CEL. E esse ano nós temos o orgulho de ser patrocinados por Exata, Serviços e Calibrações, EduTech, Treinamentos Avançados e Lumase, Indústria e Comércio de Materiais Elétricos. Depois dessa pausa, nós podemos voltar para o podcast. Então, gente, iniciando o nosso bloco de perguntas, hoje a gente sabe que muitas pessoas têm aquele medo, né? Ficam bem preocupados em relação à segurança, em relação à privacidade, principalmente com vários casos que a gente já viu, né, na internet. A gente tem o Facebook, a gente tem aí várias coisas que já aconteceram em relação à segurança de dados, à privacidade, tudo. E aí eu queria perguntar para vocês, que vocês comentassem um pouco sobre a questão ética do programador / engenheiro que trabalha com esses dados, né, que trabalha com inteligência artificial, e a relação deles em relação à ética. Se tem um código de conduta, tem um limite ali que até onde você pode trabalhar, e essas coisas, essa relação entre o programador e a máquina, né, essa relação ética, assim, como é que funciona isso? Ok, então assim, essa pergunta ela é focada em como é que o programador ele vai interagir com o programa dele, com o que ele está fazendo, né? E isso aí não é uma coisa exatamente específica de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina, algo assim. Isso é mais uma questão geral da ética pessoal das pessoas, digamos assim. Tudo isso é um campo muito novo. Então, alguns outros campos, eles têm limites étnicos muito mais bem definidos, porque eles têm mais história e já enfrentaram mais coisas. Então, computação, aprendizagem de máquina, com os poderes que a gente está trabalhando hoje, é uma coisa muito recente. E a verdade é que estão todos fazendo o seu melhor, mas ninguém sabe exato qual é a melhor coisa a se fazer. Os governos não sabem quais são as melhores. Todo mundo concorda que tem que ter alguma lei, ninguém sabe qual lei. As empresas, todo mundo concorda que tem que ter alguma política para combater fake news, ninguém sabe qual a política. E eles estão tentando fazer alguma coisa. Então não tem, assim, hard constraints, não tem coisas incrivelmente bem definidas entre todas as pessoas. Existem alguns problemas que a gente sabe que são os problemas mais comuns, sei lá, o viés dos modelos por causa dos bancos de dados de onde eles estão aprendendo. Mas não vai existir um código de ética, principalmente porque é uma coisa muito recente. Então, por exemplo, quando as pessoas começaram a trabalhar com biogenômica, sei lá como é que fala isso, mas quando as pessoas descobriram que é DNA recombinante,
você podia fazer engenharia de DNA, aconteceu uma coisa muito interessante aqui em Cambridge, que é a cidade onde está o MIT. Foi um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, e as pessoas estavam com medo do governo, porque, tipo assim, de repente o governo americano vai e joga uma bomba nuclear que destrói uma cidade no Japão. Então as pessoas começaram a ficar com essa mente, essa mentalidade, calma aí, o governo, então ele tem uns programas ultra secretos, fazendo umas coisas super perigosas que a gente não faz a menor ideia. E aí quando começou esse negócio de DNA recombinante, as pessoas começaram a ter medo. O que é esse negócio aí? Uma outra bomba nuclear que estão fazendo aqui debaixo da minha cabeça, uma bomba biológica vai matar todo mundo. E aqui na cidade de Cambridge, o que aconteceu foi que as pessoas estavam com medo o MIT foi um dos pioneiros em toda essa parte, e ainda é o forte hoje do MIT, ainda é toda essa questão biológica, com genética, tipo assim, a aplicação de computação, de tudo junto nessa questão biológica, é uma das maiores diferenciais do MIT. E quando ele começou a ser pioneiro nisso, há muitos anos atrás, o que aconteceu foi que o prefeito de Cambridge, ele fez alguns cientistas daqui começaram a dizer, olha, a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. Podem acontecer algumas coisas que a gente não sabe exatamente. E aí levaram isso para a Câmara Municipal. Enfim, é difícil trazer esses termos porque é meio diferente a divisão política, mas enfim, levaram para o prefeito. O prefeito fez uma assembleia. Foram os cientistas lá dizer que estava tudo tranquilo. Foram os cientistas lá dizer que não estava nada tranquilo. O prefeito começou a ficar com medo e proibiu por um ano que fizesse qualquer experimento com DNA recombinante. Ele não faz a menor ideia do que é DNA recombinante, mas ele proibiu que fizesse os experimentos com DNA recombinante. E instituiu tipo assim, como é que eu posso dizer? Um grupo de pessoas civis, comuns habitantes de Cambridge, para entrar nos laboratórios, conversar com os cientistas e descobrir se os cientistas sabiam o que eles estavam fazendo, se o negócio era sério mesmo. E por um ano, esse grupo de pessoas totalmente comuns frequentou os laboratórios, estava junto dos cientistas, e depois de um ano, eles ficaram tranquilos de que os cientistas sabiam o que eles estavam fazendo, o negócio não ia explodir, e era tranquilo continuar fazendo experimentos com DNA recombinante em Cambridge. E aí, um ano depois, eles voltaram para a Assembleia e fizeram lá uma lei, e com esse ano de experiência, eles fizeram uma lei dizendo mais ou menos o que podia, o que não podia, isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido, e a sociedade pôde ir para frente mais conjunta. Mas houve essa interferência, houve essa conversa com a sociedade civil, e isso foi uma vantagem enorme para Cambridge e para o MIT, foi isso que permitiu que o MIT fosse para frente, porque isso gerou uma certa segurança jurídica. Cambridge era a única cidade dos Estados Unidos que já tinha tido essa discussão e já tinha aprovado uma lei que disse, aqui você pode fazer isso, isso e isso, não pode fazer isso, isso e isso. E aí todas as empresas vieram para cá, porque elas sabiam o que elas podiam fazer, sabiam qual era a regra do jogo. Era muito melhor do que você ir para uma outra empresa, ir para Nova York, para daqui a 5 anos, de repente, parar sua pesquisa toda de novo, porque eles não se decidiram ainda o que pode e o que pode. Então foi uma conversa muito saudável. Isso que aconteceu, sei lá, 40 anos atrás, 1950, 60, uma coisa assim. E o ponto é, quando você tem uma certa história num campo, em algum momento acontece essa discussão, em algum momento a sociedade vai chegando em regras um pouco mais explícitas do que pode e o que não pode. Eu acho que tudo que a gente consegue fazer com machine learning e os reais poderes, assim, com o tamanho da influência que a gente está descobrindo que a gente pode ter, é uma conversa que a gente está tendo agora. É uma conversa que foi agora, em 2016, que eles viram a influência que isso pode ter em eleições, por exemplo. E é agora que você está vendo parlamentos tentarem aprovar leis sobre isso. Então, assim, a gente está nesse momento de definir esse código de conduta que vocês estão perguntando, não como cientistas, mas como sociedade. Não é uma questão o que a gente quer disso, o que a gente quer, sabe, quais são nossas demandas e a que custo a gente vai atender. A gente está tendo essa discussão hoje. O que a gente pode conversar e dizer quais são, como você falou, os temas mais sensíveis, quais são as coisas que as pessoas estão mais preocupadas, tanto as pessoas comuns quanto os experts que trabalham com isso. E você está tocando no mais, para mim, o mais importante, porque um dos erros de trabalhar com inteligência artificial é quando as pessoas pensam nos problemas de inteligência artificial, elas pensam no desemprego em massa que vai ocorrer daqui a não sei quantos anos, que as máquinas vão tomar os homens daqui a não sei quantos anos. Os maiores problemas que eles estão fazendo são hoje.
Porque hoje a gente já tem situações delicadas, vamos colocar, já temos problemas a ser resolvidos, conversas a serem tomadas, principalmente com privacidade, principalmente com manipulação de comportamento, principalmente com a opacidade dos sistemas. Então, que são 3 problemas que a gente está tendo hoje, que afetam muito e que a gente tem que discutir. Então, quais são as perguntas? Em privacidade. O método de negócio da maioria dessas empresas online é o capitalismo de dados. Dados são a nova commodity, o novo petróleo, vale mais que tudo. E o modelo de negócio deles, eles te dão tudo de graça, em contrapartida, eles sabem mais da sua vida que você. Então, até onde eu tenho o meu direito de não dizer para os outros o que eu estou fazendo, de ter a minha privacidade. Ok, eu decidi entrar nessa plataforma, mas quando eu estou entrando nessa plataforma, eu estou gerando um capital para eles, eu estou gerando uma informação para eles, não sei se eu queria estar gerando. Aí, eu tenho o direito de não gerar? Eu tenho o direito de ter uma lei dizendo que não pode gerar? Ou eu perdi esse direito no momento que eu decidi entrar na plataforma? Isso é uma discussão que nós temos que ter como sociedade. Opacidade desses temas, que vai junto assim com viés. É de tipo, como o Daniel falou, aprendizagem de máquina, né? O machine learning é um método de você ter inteligência artificial que você simplesmente dá os dados e você tenta fazer algoritmos que tentam aprender dos dados, sem eu ir lá e dizer. Eu não vou chegar por exemplo, um exemplo assim bem claro, não vou chegar pro meu algoritmo e dizer, olha, você tem que identificar homens e mulheres nessas fotos. Quando você for identificar homens, procure por isso aqui, homens são mais altos, homens têm o cabelo assim, e descrever o que é um homem, e você, uma mulher geralmente tem os cabelos mais longos, geralmente uma mulher menor, geralmente uma mulher tem o corpo desse jeito, enfim, a aprendizagem de máquina não é assim, a aprendizagem de máquina tá aqui 1 milhão de fotos de homens, 1 milhão de fotos de mulheres, aprenda a diferenciar. Mas aí o problema que isso gera é que você não sabe exatamente o que é que o modelo está usando para diferenciar. Isso é o que a gente chama de opacidade. Isso tem alguns problemas, por exemplo, de ética médica. Hoje é muito difícil você aplicar esse tipo de algoritmo em medicina, porque por mais que o algoritmo seja 99% melhor que um ser humano, existe um problema ético em você deixar um algoritmo tomar uma decisão que você não consegue justificar, você não consegue dizer por isso que ele tomou essa decisão. E isso também gera um outro problema de viés, que o algoritmo ele é tão bom e tão enviesado quanto os dados que você deu para ele são bons e enviesados. Então, um exemplo é que quando o Google estava fazendo esse tipo de aprendizagem de máquina, de diferenciar homens e mulheres, e estava utilizando várias fotos de homens e várias fotos de mulheres para diferenciar o que é homem e uma mulher, ele estava usando tudo que tinha na foto. E os vieses das fotos são refletidos no sistema. Então, por exemplo, descobriu-se que se numa foto tem um carro, isso pesa para ser um homem. Se a foto é numa cozinha, isso pesa para ser uma mulher. A gente quer esse tipo de viés num algoritmo, que no caso é usar para definir coisas, aspectos que não necessariamente têm a ver com a definição dessa coisa e que mais ainda podem reforçar e refletir ainda mais certas estruturas, certos problemas que nós temos na sociedade. Então, o que eu posso lhe dizer é que essas são as discussões que as empresas e os programadores têm em mente quando eles pensam nos dilemas éticos de inteligência artificial. E as soluções para isso, aí a gente está discutindo, mas é isso que tem em mente, é uma coisa muito mais pessoal. Você tem cada empresa tem o seu próprio código de ética, tem a sua, dizendo, isso aqui que eu quero, isso aqui que eu não quero. E também, como cada indivíduo, a gente tem o nosso próprio. Se a minha empresa disser, sei lá, eu vou trabalhar aqui num negócio de cartão de crédito, que vai definir quanto é que uma pessoa pode receber de crédito. E aí, a minha empresa não tem problema em usar a raça da pessoa, o gênero da pessoa, para definir isso. Por quê? Porque ele rodou um algoritmo aqui e descobriu que se uma pessoa é branca, ela tem 70% de chance de pagar o crédito de volta, se a pessoa é negra, ela só tem 40% de pagar de volta. Rodou um algoritmo e deu essa resposta aí. E a empresa não tem problema em usar esse algoritmo. Eu, como pessoa, eu estou confortável com isso? Mesmo sabendo que
não é a cor da pessoa, não é o gênero da pessoa que vai influir, mas que talvez o que está acontecendo é que você tem uma estrutura já na sociedade em que as pessoas que são de uma determinada raça, elas estão numa situação... Enfim, o ponto é esse. Algoritmos são treinados com banco de dados vêm do mundo real e vão refletir as estruturas, as desigualdades e os problemas que nós temos no nosso mundo real. E o fato de que você tem um algoritmo tomando essas decisões não tira esse problema. Muito pelo contrário, ele reflete e reforça se você ativamente não tentar combater isso. Então, é isso que nós estamos pensando. A solução é mais complicada, mas os problemas são esses. E o Daniel agora está trabalhando, né? Então acho que ele talvez possa dar falar disso um pouco mais prático, de como é que as empresas... Sim. Acho que mesmo antes de ir para a indústria, né, quando eu estava fazendo um estágio como professor em visão computacional, era bem interessante, porque a gente trabalhava com deep learning, trabalhava com redes neurais, para pegar um monte de foto e tentar descobrir o que aquelas fotos eram, se a foto estava rotacionada, se não sei o que mais. E você olha, eles têm a representação do que eles acham que é um neurônio, né, bem simplificado, mas ele tem milhões disso, milhões. E você abre aquele sistema, depois que ele testou um bocado de imagem, e aí você tem todos os neurônios configurados para como é que eles se conectam, o que um responde para o outro, e você abre aquilo e você não faz a menor ideia do que aqueles neurônios estão fazendo de verdade. Hoje existem pessoas que entram nessas redes neurais e olham para aquelas imagens, olham para aquelas placas de neurônios e tentam descobrir o que é que ele está classificando. Mas, por exemplo, você quer descobrir o que tem uma foto com uma casa e um cachorro. E aí você passa isso numa imagem e pergunta qual é a casa e qual é o cachorro. Você não sabe se a máquina está descobrindo aquilo por causa do contorno da casa e o contorno do cachorro, que o cachorro é menor, ou se ele está olhando para a foto, está percebendo uma textura que o cachorro tem pelo e a casa não tem pelo. Você não faz a menor ideia do que ele realmente está usando. Ele está dando o resultado que você queria, com 90% de certeza, 95% de certeza. E acho que uma coisa interessante também é que na minha empresa, de fato, a gente tem muito problema com privacidade, muita coisa, mas o problema ele começa muito antes de você mesmo ter machine learning ou qualquer dessas coisas. O problema começa quando você tem um documento de 50 páginas que você diz, eu li e aceito os termos, e você nunca leu nem aceitou os termos. Mas tá lá, né? Você disse que aceitou. E antigamente isso não era tanto um problema, né? Porque as pessoas tinham que olhar os seus dados mais manualmente, tinham que ver as coisas, fazer umas estatísticas por elas mesmas. O que assusta a gente hoje é que as máquinas ficaram muito, muito boas em usarem esses dados. Antigamente esses dados estavam lá, mas ninguém se importava porque ninguém sabia usar eles direito. Hoje em dia a gente ensinou máquinas a usarem esses dados muito melhor do que a gente poderia. Do mesmo jeito que a gente ensinou máquinas a fazerem a ser uma calculadora muito melhor do que a nossa cabeça consegue ser, né? No dia que isso aconteceu, aí todo mundo começou a perceber, opa, peraí, a empresa tal tá me fazendo receber propaganda só dessa empresa, porque eles querem que eu compre isso, querem que eu compre aquilo, né? É engraçado porque tem gente que diz que sabe que o Google tá ouvindo tudo que eles têm para falar, mas que eles não se importam porque eles não têm nada para esconder. Ou que sabe que a empresa tal sabe o que está acontecendo, mas que eles não se importam porque eu não sou tão importante assim. O Google não ia se importar comigo. Assim, se você está confortável vendo desse jeito, segue o jogo. Mas o fato é, eles estão usando essa informação de alguma maneira. Eles estão usando, nem que seja para ter uma ideia do que como é que o Brasil responde a tal informação. Se eu jogar essa informação, eles gostam dessa informação, eles param para ler. Você perceber até as coisas que você... Até o anúncio do Facebook, às vezes eu paro para ver um anúncio e o Facebook percebe, caramba, ele parou para olhar aquele anúncio, então eu vou botar mais desse anúncio. É o clique do mouse, é o quanto eu passei parado na mesma página. Isso é o tipo de informação que agora eles têm o poder de usar, né? Que antigamente eles não tinham, porque
requeria muito trabalho humano. Então o problema vai daí. Então, talvez uma das primeiras coisas, e certamente na indústria uma das primeiras coisas, é como a gente protege o dado antes mesmo que as máquinas tenham acesso, né? É limitar o que as máquinas têm acesso para começar. Isso é um pouco mais complicado. Tem gente que quer usar a inteligência artificial para combater invasões de privacidade, e aí você tem outro monstro de sair de cabeça, né? Você está tentando destruir machine learning com outro machine learning que aprende mais rápido que ele, e aí as coisas só ficam mais confusas. Mas o que o Rogério falou está muito em ponto. Essa discussão é uma discussão que ainda está acontecendo hoje. É uma discussão que precisa ser tida. As pessoas precisam parar e ver o que está acontecendo. As pessoas que trabalham nesse campo precisam ser melhores em explicar o que elas estão fazendo também. Porque muita gente que está no meio, inserido nesse meio, né, são pessoas que têm a cabeça totalmente voltada para o que eles estão fazendo, para a pesquisa, mas que eles não sabem explicar para uma pessoa leiga o que está acontecendo. Isso assusta ainda mais. Isso assusta quando você está fazendo uma coisa que você tem total controle do que está acontecendo, mas você não consegue explicar para uma pessoa que não está lá. Isso. E eu acho que a gente, como o Daniel falou, é uma discussão que a gente precisa fazer. E a gente tem que entender que precisa mesmo. Porque a nossa sociedade nunca esteve preparada para o que está acontecendo. Não porque é uma coisa extremamente especial, mas várias vezes a humanidade, a gente tem uma coisa nova e a gente precisa refletir com como é que a gente quer lidar com essa coisa nova como sociedade. Porque existem disparidades que geram injustiça se você deixar como está. Você vê, por exemplo, um exemplo de como a gente não está preparado para lidar com nada da nova tecnologia que está vindo. Tem a Amazon, Facebook, Google, tá? São as maiores empresas dos Estados Unidos, mais ricas. Você tem a Apple, acho que tem o PIB do Brasil, acho que maior que o PIB do Brasil em mercado, em valor de mercado. Acho que o Daniel pode falar isso melhor, mas... Eu? Estou correto? Não, peraí. Ok. Não são as empresas que pagam mais impostos nos Estados Unidos. Uma das empresas que paga mais impostos é o Walmart. Por quê? Porque a nossa legislação de impostos, ela é antiga. E ela está preparada para taxar coisas que a Apple ou o Facebook não usam. Ela vai taxar a propriedade, os armazéns, os produtos. Aí você pega o Walmart, que é essa empresa gigante, cheia de terreno, cheia de depósito, cheia de funcionário. É eles que estão pagando um monte de imposto. Aí você vai dizer, o quanto que a pessoa devia pagar imposto, o quanto que não devia. É outra discussão, mas eu acho que... paralelo a isso, se você tem impostos, você quer que quem tenha mais pague mais, proporcional, né? Você não quer que as pessoas consigam fugir desses impostos em cima dos outros. Então, o que eu quero colocar é que, tipo, a nossa legislação não estava preparada para isso. Vem essas novas empresas que elas fazem dinheiro de outra maneira e elas têm uma certa vantagem de mercado porque a legislação não estava preparada para elas. E a gente tem que ter essa discussão, porque senão... simplesmente o Walmart vai continuar pagando mais imposto que essas empresas e você quer... É isso que você quer como sociedade? Você quer que tenha um ramo que simplesmente possa jogar por regras que não são a mesma regra de todo mundo, porque eles inventaram um negócio novo? E do mesmo jeito, isso vem em outras áreas, não só dos impostos. As eleições, a gente tem que ter uma discussão muito, muito sincera, muito profunda sobre o que a gente quer permitir em eleição ou não. Porque... o que a gente está descobrindo do quanto a gente pode manipular as pessoas utilizando os dados dela, então, você que acha que o Google não se importa com você, eu vou te dizer uma coisa, daqui a 2 anos vai ter campanha eleitoral e eu não sei quem é que vai estar, se vai ser o Bolsonaro, o Ciro, o Haddad, seja quem for, eles se importam com você, eles se importam com o seu voto. E o que você faz na internet fala muito de quem você pode votar, de quem você não pode votar, do quanto você mudaria para esse cara, o que você precisa ver para mudar para aquele. E a gente precisa ter uma discussão do que de fato é livre-arbítrio numa sociedade. Porque você pode dizer, eu vou tomar minha decisão só pelo que eu vi, só pelo meu próprio pensamento, e beleza, no fundo, sim, você que está fazendo tudo. Mas não se esqueça que a gente é um ser humano, um animal e, de certa maneira, uma máquina, né? Que a gente tem aqui dentro, o cérebro,
No fundo, ele é um monte de neurônio que ou acende ou apaga, e é isso que está tomando todas as suas decisões, e ele não é perfeito. E por mais que você esteja autonomamente, sei lá, tomando todas as suas decisões, se você tem essa nova tecnologia, se você tem esse novo algoritmo, que você pega aqui, consegue identificar 100 pessoas que passam por um processo, e aí 90% delas fazem o que você quer, por mais que de maneira autônoma, isso, então, levanta a pergunta o que é ser autônomo. E se eu quero isso nos processos civis, na democracia e tal, e isso é uma pergunta que nós temos que decidir e ir para frente como sociedade. Porque senão o que vai acontecer é um monte de coisa que você não sabe que está acontecendo. É melhor colocar a cara a tapa e dizer, olha, essas coisas existem, temos que discutir se a gente quer ela ou não, do que dizer que está tudo legal, está tudo bonito, todo mundo está tomando sua decisão autônoma, e você tem um monte de empresa que sabe como fazer uma pessoa votar num candidato tal, quem pagar mais vai conseguir isso, lei que vai ser aprovada. Então, é isso. Estamos no momento de ter essa discussão como sociedade, principalmente em privacidade, viés de opacidade e manipulação do comportamento. A gente consegue manipular o comportamento muito mais do que a gente esperava 10 anos atrás. E isso é difícil para as pessoas entenderem, porque a gente pensa de nós mesmos como pessoas extremamente inteligentes, como pessoas extremamente, o ser humano super racional, não sei o quê, e na verdade a gente descobre que a gente consegue manipular esses seres super inteligentes, pelo menos em número, muito mais do que talvez a gente esteja confortável. Eu queria entender um pouco também sobre essa questão de desenvolvimento da mentalidade, da tomada de decisões a partir da robótica mesmo, sabe? Tipo, vai chegar um momento, vocês acham que vai chegar um momento que os robôs eles vão ser realmente tão similares aos seres humanos? Em questão de tomar uma decisão, de saber medir, de usar essa, entre aspas, moral. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Acho que uma das primeiras vezes que eu parei para pensar de verdade sobre a ética de desenvolvimento de máquinas foi quando um professor meu falou sobre o fato de você ter carros com piloto automático agora. E o problema de ter carros com piloto automático é quando, de fato, você precisa usar o piloto automático, quando alguma coisa ruim acontece. Quando uma pessoa entra no meio da estrada e você tem que desviar, mas se você desviar, você bate em outra pessoa, então o seu carro sai da estrada e pessoas morrem. Quem faz aquela decisão? Se o carro está dirigindo sozinho, ele tem que fazer uma decisão, né? E eu estava vendo um artigo legal, acho que foi publicado na Nature, chamado The Moral Machine, a máquina moral. Eles fizeram uma pesquisa com um quiz online com várias dessas perguntinhas, né? Onde é que você tem uma estrada e a estrada, se você continuar, bem similar ao problema do trem, se você já viu antes, mas tem uma estrada, se você continuar na estrada, você vai bater numa senhora com um cachorrinho, se você desviar, você vai bater em 2 atletas correndo treinando para uma maratona. E aí você tinha 20, 30 cenários de, se você continuar essa estrada, você bate nessa pessoa, se você for para outra, você bate nessa outra pessoa. E existia eles fizeram isso, acho que tiveram mais de 40 milhões de resultados no mundo inteiro. E tinha algumas coisas que eram comuns no resultado. Por exemplo, pessoas preferiam salvar pessoas mais novas, ou pessoas preferiam tentar salvar o maior número de pessoas, pessoas tentavam fazer isso ou aquilo. Mas outras coisas dependiam do contexto social, dependiam de onde a pessoa estava. Pessoas em países mais desenvolvidos pensavam em salvar talvez o homem de negócios mais do que pessoas em outros ambientes que não eram tão desenvolvidos, porque eles tinham uma visão do que o homem de negócios era. Então, essa questão da ética nesse exemplo, né, quem você salvaria ou quem você evitaria, ela abre de novo as portas para um discurso que é muito antigo, mas que pelo menos a galera da engenharia ignorou por muito tempo, que ética é uma coisa que a gente não sabe ainda tudo sobre ela. A gente não sabe definir, a gente não sabe direito como é que ela aparece, a gente não sabe direito como é que ela muda de um país para o outro. A gente aprendeu muita coisa nos vários anos, mas
existe uma tendência ainda, pelo menos eu sinto essa tendência de, se você é da computação, você estuda computação. E você vai para frente, você estuda o problema de pilotar um carro porque você acha aquilo legal. Mas aquilo tem impactos reais na vida. E aí a gente está começando a ver que, de fato, ética é uma parada bem mais interessante e bem mais confusa do que a gente esperou, que pessoas têm estudado por centenas e centenas de anos e ainda não chegaram a uma conclusão exata. E talvez outra coisa importante, isso certamente é importante para mim, é que isso abre portas para uma conversa muito mais, e como eu falei, uma conversa muito mais importante de onde vem a nossa ética, o nosso senso de moral, e isso começa a envolver coisas como religião, né? Se você acredita, como eu acredito no caso, né, como cristão, e que existe uma realidade espiritual, de que existem coisas que não são só o meio físico, que existe um Deus, que existe uma moral vindo dele em algum sentido. Isso são coisas que a gente não consegue nem começar a ensinar uma máquina a fazer isso. Como você ouve pessoas dizendo, e mesmo se você não tem nenhuma religião, né, tem gente que diz, eu tinha uma voz na minha cabeça que me dizia, faça isso. O que é isso para uma máquina? Como é que você traduz isso para uma máquina? Isso não existe. Então, a gente sabe fazer máquinas reproduzirem o que a gente acha que a gente conhece. E o fato é que a gente não conhece... vai soar bem... talvez clichê, talvez esquisito. A gente não conhece a gente como a gente acha que sabe. A gente não sabe o que a gente pensa, a gente não sabe nem o processo de reconhecer ou de lembrar de uma memória. Eu fiz um curso de neurociência na cadeira, a gente passou um semestre inteiro vendo 4 modelos diferentes de como um ser humano guarda uma memória e tentando fazer um modelo matemático para reproduzir aquilo. E toda vez a gente chegava no final do experimento e dizia, poxa, esse experimento é legal porque ele de fato reproduz muito bem como o ser humano esquece alguma memória sobre um passado que ele teve, ou como ele decide uma coisa aqui e ali. Mas nenhum desses modelos chegava nem perto de fato, como é que a gente faz a decisão. Ele chegava perto de como a gente faz uma decisão numa situação muito específica. Como o ser humano faz decisões de verdade, é uma coisa que está muito longe da gente saber como fazer. Então você pode criar uma máquina que vai decidir coisas de uma maneira bem diferente de um ser humano. Talvez de uma maneira bem melhor que um ser humano. Mas é bem provável que você vá fazer uma máquina que faça decisões como um ser humano. Eu acho assim, você fez uma pergunta começando, será que um dia uma máquina vai poder tomar decisões como um ser humano, se ela tem a moral de um ser humano? Eu posso dizer assim, em tese, você pode ter uma máquina tendo a ética de um ser humano. A ética é o do's e o don'ts, é o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Isso aí você pode implementar, tem a ver com comportamento, com o que as pessoas fazem, assim, num futuro muito, 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 muito teórico, o cérebro humano é só um monte de neurônios, então, assim, a parte física disso, né, como o Daniel falou, para diferentes pessoas, as pessoas podem se contar com coisas além do que a gente acredita que é o físico e a realidade, mas a nossa realidade, o físico, você tem um cérebro tomando decisões, que tem ali bilhões, trilhões de neurônios que estão acendendo e apagando, e em tese você pode modelar esse cérebro inteiro, fazer esses neurônios inteiros e fazer uma máquina que age como um ser humano. O quanto isso deveria ser uma preocupação agora? O quanto você está preocupado com superpopulação em Marte? Uma frase muito boa de um cara chamado Andrew Ng, que é um dos maiores expoentes de inteligência artificial hoje. Todos esses problemas são problemas reais que podem acontecer, como pode ser que daqui a 1000 anos a gente esteja falando do problema de superpopulação em Marte. Quanto ele fala pra gente hoje, é muito pouco. Os problemas de hoje são os problemas que o Daniel está falando. São esses aspectos. Hoje você tem carros que dirigem, carros que tomam decisão.
Vou matar quem? E você tem que tomar essa decisão. E aí, de novo, né, uma resposta fechada para isso, complicado, mas os pontos que devem ser colocados, como o Daniel falou, um dos que eu acho que é mais importante, é o que o Daniel disse, a gente não se conhece tão bem quanto a gente acha, e a gente não toma decisões de maneira tão boa quanto a gente acha, ou tão superior quanto a gente acha. E um exemplo são essas pesquisas que mostram que, pelo menos assim, em diferentes lugares do mundo, diferentes pessoas com diferentes que foram criadas em ambientes diferentes, tomam decisões de maneiras totalmente diferentes. Então não dá para dizer que tem um corretozão, assim, que o ser humano, por ser um ser humano em si, ele sabe tomar essas decisões de maneira superior ao que a gente pode implementar numa máquina. Então, acho que é uma coisa para a gente estar ciente, é de que o ser humano em si não é tão bom. Mas, dito isso, o quanto a gente vai querer, vai estar confortável como sociedade, de novo, colocando a liability, a responsabilidade numa máquina. Em alguém que não pode ser preso, que não vai sentir dor, não vai sentir remorso, não vai sentir nada. Então isso aí é uma questão já muito mais social, muito mais de como que a gente vai fazer leis de dizer, ok, o quanto a gente está confortável com deixar que tal tipo de decisão seja tomada por uma máquina e quanto a gente vai permitir como sociedade que máquinas sejam colocadas em postos em que eles têm que tomar essa decisão. Quanto você está confortável com um drone automático matando pessoas na guerra, dando um tiro na guerra. Sei lá, a gente quer... São esses problemas que é muito mais uma maneira da gente decidir em que situações a gente quer colocar esses robôs. E aí, passo 2, o que a gente quer que eles façam? A gente realmente quer que eles se comportem como humanos? A gente quer se fazer uma coisa melhor, tentar fazer uma coisa diferente? Porque também tem uma segunda falácia, muito conhecida na filosofia, é a falácia do naturalismo, dizer que uma coisa é certa porque é natural, ou de que ela é errada porque ela não é natural. E na verdade, não. Normas, ou como a gente quer se comportar como indivíduo, como sociedade, são uma responsabilidade totalmente nossa. Elas não vêm de fatos da realidade. Como diria Popper, por exemplo, a gente vai dizer, todos os homens devem ter os mesmos direitos porque todos os homens são criados iguais. Por quê? É por isso mesmo? Se todos os homens forem criados iguais, talvez alguém não tivesse ter um motivo para escravizar uns e outros não? E o outro ponto, se homens nascessem em algemas, se homens nascessem escravos, aí por isso a gente ia tratar ele como escravos? A gente como sociedade não poderia dizer, não, mesmo eles não tendo sido criados iguais, a gente quer tratar como eles todos iguais. Então os fatos, as coisas naturais, não são a explicação última e a responsabilidade última das decisões que a gente toma. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, nós somos responsáveis por que normas nós queremos seguir, e não é necessariamente porque alguém descobre, olha só, sei lá, amanhã aparece um artigo na Nature, a gente descobriu que o ser humano, quando ele é colocado, que é o ponto que eu, desculpa, só quis dizer que eu quis falar tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Se amanhã aparece um cientista na Nature dizendo, a gente descobriu aqui o percurso lógico, todos os neurônios envolvidos no processo de o que um ser humano faz quando ele está vendo uma velhinha e um monte de atletas e ele decide, e é assim que o ser humano decide como é que ele vai agir. Beleza, a gente sabe disso. E a gente consegue prever perfeitamente como é que um ser humano vai agir. Isso significa que a gente vai querer colocar a mesma coisa para uma máquina? É porque é natural? É porque é assim que o nosso cérebro funciona que a gente vai querer fazer a mesma coisa? Bem, se a gente quiser fazer isso, uma coisa que tem que ficar clara é assuma a responsabilidade. O fato de ser natural não é justificativo. Uma vez que a gente sabe disso, a gente vai... independentemente de como o ser humano naturalmente no cérebro, como foi que a evolução levou esse circuito a tomar essa decisão muito mais baseado em como é que a gente ia pegar a maçã que cai da árvore há 10 mil anos atrás, não como é que a gente vai decidir quem vai matar um carro, não deveria ser justificativa para como a gente vai tomar essa decisão. Hoje a gente tem que pensar de maneira reflexiva, de maneira crítica sempre como a gente vai implementar as coisas. Não necessariamente o ser humano e o natural é sempre o parâmetro correto.
Então, pessoal, nesse novo bloco, como o Everton falou no início do nosso podcast, a gente vai falar sobre algumas sentenças, né, algumas frases que a gente pesquisou lá na internet e que apareceram quando a gente fala sobre inteligência artificial, esses assuntos sobre tecnologia. E vai funcionar basicamente assim, a gente vai falar uma frase e aí o Daniel e o Rogério podem comentar sobre essa frase, se eles concordam, se discordam, se acham que é uma grande mentira, ou então se pode ser verdade, ou se atualmente já é verdade isso. Então, é isso. Eu vou soltar aqui a primeira frase, certo? A primeira frase é: a inteligência artificial é mais inteligente que as pessoas. Acho que é verdade se compara a inteligência artificial comigo tentando pilotar um avião, mas eu ainda acho que eu consigo diferenciar entre gatos e cachorros melhores do que eles. Tem coisas que eles são muito melhores porque eles são programados para isso. Jogar xadrez, eu não tenho nenhuma chance com um computador jogando xadrez. Mas imagens são... É bem difícil dizer o que está numa imagem ainda hoje, né? A gente não sabe direito o que está, é tão natural pra gente. E por conta disso é difícil tentar ensinar uma máquina a ver imagens melhor do que um ser humano, no geral. Isso, com a mais absoluta certeza, a resposta do Daniel depende do domínio. Existem domínios em que as máquinas estão muito melhores que a gente, e são domínios que às vezes são considerados inteligentes. Uma pessoa que joga xadrez muito melhor que você acha essa pessoa é bem inteligente. Aí você vê um computador que joga melhor que qualquer ser humano, então talvez você deveria dar o título de que aquele computador também é um pouquinho inteligente. Mas existem outros domínios, como, enfim, diferenciar gatos de cachorro ou carros de pessoas, que a gente é muito, 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 muito melhor que as máquinas. E a gente está tentando entender por quê. Então, passando para nosso segundo mito, ele diz que a inteligência artificial tem consciência social. Eles têm consciência no sentido de que isso, se tiver dentro dos dados, é uma coisa que eles levam em conta, né? Mas é uma coisa que eles levam em conta de uma maneira bem, como o Rogério falou, bem enviesada. Eles vão receber tanto contexto social quanto você der para eles, e no final do dia você não faz a menor ideia de o que aquele contexto social levou a máquina a fazer. Isso. E principalmente a questão quando você fala consciência social, num termo assim de consciência, de tipo, eu não sei, consciência de máquina é zero. No sentido de ser um ser consciente, alguma ideia de que ela sabe o que está acontecendo, se relaciona, isso no momento é zero para ela. Então, consciência social no sentido de que a gente tem de que, tipo assim, eu vejo uma pessoa na rua com fome e eu acho que aquilo é errado, e eu acho que aquilo é errado porque eu, como pessoa, me identifico com aquela pessoa e eu sei como é ter fome, eu sei, consigo imaginar o que é que aquela pessoa está passando. Então, esse tipo de identificação que a gente tem, porque nós somos seres conscientes, que nós somos movidos por metas, que nós conseguimos, tipo, imaginar o que se passa na cabeça de outra pessoa. Porque nós somos conscientes e imaginamos que as outras pessoas são conscientes como nós também. Isso aí uma máquina tem zero. Isso aí a gente tem que estar sempre consciente disso. Então, que por isso, como o Daniel falou, a máquina só vai ter consciência social na medida do que o que a gente der para ela. Se você só der para ela um monte de dados da sociedade, ela vai ter todos os problemas estruturais que a sociedade tem. E às vezes, mesmo quando você tenta tirar, então no caso do cartão de crédito lá, você descobre que, sei lá, por causa de diferenças estruturais sociais, homens ganham muito mais que mulheres e, sei lá, se você der um algoritmo bruto, assim, para analisar um monte de dado e a máquina tomar uma decisão de quanto crédito é para dar para cada pessoa, quando ela descobre que a pessoa é um homem, ela dá muito mais. Você pode ir no código e dizer, não considere essa variável. Não considere se a pessoa é homem ou mulher. Tudo bem. Mas você tem que estar bem atento que a máquina não entende a ideia da coisa. Ela não entende que o que você está querendo evitar existe essa separação entre gêneros, eu não quero que isso seja considerado.
Não, é bem capaz que o modelo estatístico ele ainda esteja dando muito mais dinheiro para homens e para mulheres, porque a diferença entre homens e mulheres não é simplesmente sexo biológico. Existe nos vários dados que a pessoa tem diferenças estruturais entre homens e mulheres, a máquina pode continuar descobrindo quem é homem e quem é mulher por covariáveis, né? Então, variáveis que influenciam ao mesmo tempo duas coisas diferentes, no final ela esteja dando do mesmo jeito mais dinheiro para homens e para mulheres por serem homens. Porque por mais que você vá lá e diga não considera variável homem, esse que é o ponto da consciência. Ela não entende o que você quer. Eu estou tentando evitar que gênero interfira nessa decisão. Na maneira com que a gente trata machine learning hoje, que é uma maneira totalmente agnóstica a conceitos, a gente não tenta fazer com que máquinas desenvolvam conceitos e pensem em cima delas, não. A gente pega um monte de matriz, um monte de álgebra linear, multiplica os negócios e vê o que dá. Então, esse tipo de consciência social, nesses dois sentidos, de saber o que o ser humano está passando e entender o que a gente está querendo evitar, a máquina tem zero. E é responsabilidade totalmente nossa de ver como é que a gente vai treinar ela para tentar ter o outcome, o resultado mais justo possível na nossa lógica. Então, o próximo mito que a gente tem aqui é que a inteligência artificial ela vai substituir os médicos algum dia. Ela pode substituir os médicos algum dia. Ele substitui tarefas médicas há algum tempo, né? Uma das coisas que a gente falou aqui foi máquinas tomando decisões, mas machine learning também é usado muito numa camada mais intermediária. Por exemplo, você tem que observar uma coisa, você tem que analisar um raio-x, ou então ver algum tumor e tentar ver se tem um tumor ou não numa parte de uma pessoa. Você pode olhar isso e ver tudo que está acontecendo, e você pode, em paralelo, usar um algoritmo que vai tentar. E, assim, tem algoritmos que acham tumores hoje em estágios muito, muito, muito mais cedo do que humanos conseguem. Realmente que você não consegue. Então, tem máquinas que já substituem algumas atividades aqui e ali, médicas, mas, assim, né? Tem o fator social do que é um médico. Quando o médico vai dar a notícia de que você tem uma doença séria, que você tem que fazer isso, aquilo, outro. Pelo menos para mim, esse fator humano, como a gente falou, isso não existe na máquina, essa consciência. Então isso atrapalha no fato de, será que a gente quer que máquinas façam isso? Exatamente. É uma questão puramente, vai ser no final, assim, se a sua pergunta é, existem tarefas médicas que podem ser substituídas? Claro. Já existem algumas que estão sendo, principalmente acho que nessa questão de diagnóstico de imagens ou de radiologia, a máquina está ficando cada vez muito melhor que o homem. Se isso vai substituir o campo médico, a gente vai poder eliminar a figura do médico, isso aí não tem a ver com se a máquina consegue fazer as atividades dele, tem a ver com uma decisão de sociedade, com o que a gente está confortável de deixar máquinas decidindo. Porque, por exemplo, como eu falei, o avião hoje faz tudo sozinho. Mesmo assim, não eliminou a figura do piloto. Alterou o que é que um piloto faz. O piloto não está mais dirigindo o avião como a gente dirige o carro. Assim, em aviação comercial, né? Os aviões grandes. Ele está ali o tempo todo mantendo controle com a base de comando, pensando o que é que ele vai fazer se o motor explodir naquele momento, qual é Ele está o tempo todo overseeing, ele está o tempo todo administrando a situação. E talvez o que a gente vai evoluir o supervisionando é a recomendação do Daniel. A gente tá. Então, o que vai evoluir no momento, nesse primeiro momento, com certeza a inteligência artificial supervisionando, exatamente. Como a máquina se tornando uma ferramenta cada vez melhor para os médicos e os médicos se tornando cada vez mais supervisores do que está acontecendo. Isso ainda vai ser uma coisa de anos e, de novo, as máquinas acabarem totalmente com o campo médico, não existirem mais médicos no mundo, superpopulação em Marte.
Mas hoje, o que a gente está passando é isso. As máquinas se tornando ferramentas cada vez melhores e os médicos, talvez no futuro próximo, migrando para posições mais de supervisão do que está acontecendo, do que trabalhos menos manuais de ouvir aqui quais são os seus sintomas e ter que pensar aqui qual é a probabilidade da pessoa ter cada doença. E tem até coisas que, assim, eu não me preocupo tanto de ter medo de máquinas tomarem algumas tarefas, por exemplo, dar injeções, ou fazer algum procedimento que tem alguma máquina perfurando seu corpo, né? Se você conseguir, como existe hoje muita pesquisa para saber exatamente quanta pressão colocar, em que canto colocar, para onde vai na veia, isso é o tipo de coisa que uma máquina que tem um poder de processamento muito grande, se você conseguir programar uma máquina para fazer isso melhor do que um humano, não existe tanto problema para isso se você conseguir supervisionar, né? Ou supervisionar aí, como o Rogério estava falando. Mas é verdade, existe muita pesquisa muito interessante, de verdade, sobre aplicações médicas, mesmo na robótica. Eu acho que a robótica é o que me impressiona mais, porque talvez seja porque é o campo que eu sei menos. Então tem muita coisa misteriosa para mim, mas o uso de robótica na medicina é muito legal. Então, partindo para a nossa próxima sentença, ela diz que a inteligência artificial ela é capaz de aprender por conta própria. Não, né? Tudo começa um belo dia num programa de computador. Alguém bota umas linhas de código. Você pode, hoje, ter que escrever uma linha de código, mas alguém, algum dia, disse para essa máquina como é que ela tinha que começar. E aí disse o que ela ia aprender. A partir daí, você meio que... Ela pode criar mais algoritmos que refazem, né? Mas até hoje, talvez eu tenha alguma experiência de umas máquinas aí que estão aprendendo por conta própria. Mas até hoje tudo que eu vi foi máquinas que foram programadas para aprender de um jeito, ou então máquinas foram programadas para se reprogramarem. Então, mas mesmo essa reprogramação delas mesmas, ela é muito... É muito difícil fazer isso tão aleatório quanto um ser humano, que acorda no outro dia e está vivendo uma vida diferente. Eu acho que a gente concorda, mas eu colocaria de maneira diferente, porque isso aí é uma questão do que significa aprender para você. Então, máquinas aprendem no sentido de elas têm uma crença, um modelo de mundo, e aí elas são expostas a uma experiência. E disso elas fazem uma inferência de que, na verdade, o modelo dela estava errado e pode ter melhorado um pouco. Se essa fosse a definição de aprendizagem, você consegue fazer inferência sobre o mundo. Sim, máquinas aprendem por conta própria. Você pode fazer um sistema que ele vai aprendendo cada vez mais como é que objetos caem ou como é que ele deveria andar do que ele sabia antes. Se a sua definição de aprendizagem for uma coisa mais parecida com a nossa coisa humana, de o que a gente chama de inteligência geral, a gente tem meio que um cérebro que consegue aprender coisas em diversos domínios diferentes e transferir conhecimento de um para o outro. E isso é uma coisa que a gente hoje não consegue fazer ainda. A maioria dos bons resultados que a gente tem são em domínios especialmente especializados, como o Daniel disse. Não é exatamente que as pessoas ensinam as coisas daquele domínio, mas pensam em mecanismos de treinamento para aquele domínio e o mesmo modelo que foi treinado para uma coisa não consegue ser treinado para outra. Se você pegar um modelo para ele aprender a diferenciar cachorro e gato, dá um monte de dados de cachorro e gato, ele pode aprender muito bem o que é cachorro e gato. Se você tentar pegar exatamente o mesmo modelo, os mesmos neurônios e tentar fazer com que eles aprendam também a caminhar, você vai confundir totalmente, nenhum dos dois vai dar certo. Você pode tentar utilizar o mesmo algoritmo, ou seja, pegar dois sistemas diferentes, dar um algoritmo de aprendizado para esse e usar ele para aprender a diferenciar cachorro e gato, ele aprender muito bem, e dar o mesmo algoritmo para esse cara, tentar fazer ele aprender a andar, ele aprender muito bem. Você pode fazer isso, é isso que a DeepMind faz. Ela pega aquele alfa zero dela, dá para um monte de sistema diferente, um monte de tarefa diferente, todos eles aprendem muito bem, e eles dizem inteligência geral, olha que legal. Mas se você pegar o mesmo modelo, pegar um só computador, digamos assim, um só conjunto de neurônios, tentar fazer com que eles aprendam tarefas em domínios diferentes, isso confunde muito a máquina ainda, e isso a gente
ainda não consegue fazer. A única última coisa que eu falaria sobre isso é que a gente não pensar que necessariamente porque um ser humano escreve um código, a máquina não pode aprender sozinha. Eu concordo com o que o Daniel falou, pelo motivo que eu tô dizendo. A maneira com que a gente faz hoje ainda é muito específico para domínio. Mas pode ser que daqui a um tempo a gente escreva um código de uma máquina que consegue aprender coisas em domínios diferentes e pareça muito ser humano. Porque a gente aprende tudo isso, mas o nosso cérebro, ele veio de um código. Em algum momento a gente foi uma célulazinha só com DNA, que tem um código ali totalmente pré-programado de como é que o nosso cérebro vai evoluir, como é que ele vai aprender, e mesmo assim a gente gosta de pensar que a gente é inteligente. Então, é isso. Muito bem passado, muito bem colocado. Bom, a nossa próxima sentença aqui que a gente vai falar sobre é: a inteligência artificial poderia resolver / amenizar o preconceito. Ok, eu passo primeiro, Daniel tá indo primeiro. Todas vou tomar esse mas enfim, podemos sim. Tudo na vida, o que pode fazer depende de como a gente usa. Resolver não, acho, hoje não, mas amenizar a gente pode. Depende do que a gente vai colocar para utilizar. Então, por exemplo, a gente pode, por exemplo, imagina que você tem uma vara civil, sei lá, um determinado juiz de um determinado lugar que ele toma decisões. E essas decisões são de pessoas que são presas ou não. Você pode pegar um modelo estatístico, colocar para analisar todas as decisões dele, e esse modelo depois descobrir quais são as variáveis que são levadas em conta, né? Treinar um modelo para agir como esse juiz. E aí, de repente, você pode descobrir que esse modelo, ele age muito bem como esse juiz, ele acerta esse juiz 99% das vezes, e que a variável que ele mais leva em conta é cor. Você pega um modelo que consegue prever praticamente como é que o juiz decide se uma pessoa vai ser presa ou não, ou quantos anos ele vai dar, e descobre que a variável que esse modelo está utilizando é a raça da pessoa. Se a pessoa é parda ou negra ou se ela é branca. Então, nesse sentido, você pode tentar utilizar modelos para descobrir o que está sendo levado em conta na decisão. Descobrir padrões que são desconfortáveis. Claro que, por exemplo, um modelo chegar numa decisão dessa não significa necessariamente que o juiz está sendo racista. Pode ser que o modelo esteja esquecendo de levar em conta várias outras variáveis correlacionadas. Enfim, mas é um ponto, é uma coisa a se questionar. Se a gente coloca um modelo desse e a gente descobre que utilizar a cor de uma pessoa está sendo uma boa previsão de como um juiz se comporta, vale um questionamento. Vale você chegar nesse juiz e pensar: ô, meu parceiro, como é que as decisões estão sendo tomadas aqui? Pegar vários casos semelhantes e descobrir que para esses casos aqui você prendeu a pessoa por 1 ano e elas eram todas brancas, nesse caso aqui você prendeu todas elas por 5 anos, elas eram todas negras. Especialmente dados alguns eventos recentes, né? A gente teve recentemente numa decisão judicial uma juíza que escreveu: são todos criminosos, dado a sua raça, uma coisa parecida com essa. Então, não me surpreenderia de descobrir esse tipo de padrão em sistema judicial. E, nesse sentido, máquinas podem ser utilizadas para tentar nos ajudar a elucidar vieses que geralmente são escondidos para a gente, que a gente não vê. E aí, se questionar sobre essas coisas. Olhar, fazer essa análise de dados e descobrir: nossa, geralmente negros estão sendo punidos muito mais que brancos. E aí, se questionar e deixar para o ser humano racional e inteligente pensar: está acontecendo alguma coisa? Nesse sentido, a gente pode utilizar como uma ferramenta para amenizar preconceitos, sim, mas também, como tudo que a gente já falou até agora no podcast, esse não está sendo a principal jeito de estar sendo utilizados. Hoje, a maneira que elas estão sendo utilizadas é muito mais em refletir e reforçar preconceitos e estruturas que a gente já tem na sociedade. É verdade. E acho que outra parte tem 2 níveis aí também, né? Tem o nível de o que a máquina está aprendendo e, de novo, quem está programando isso. Acho que uma coisa interessante grande maioria das vezes, quando a gente está programando, a gente está botando as nossas crenças no que a gente está escrevendo. Então, quando eu estava fazendo pesquisa, a gente estava pensando: poxa, vamos tentar fazer a nossa máquina aprender essa atividade, porque se eles aprenderem essa atividade, isso vai ajudar nessa outra atividade.
E esse pulo de essa atividade vai ajudar na outra é como eu penso, né? Eu penso que se eu ver o mundo de uma maneira tal, isso vai me ajudar a ver aquela outra coisa. Então, mesmo que você tente fazer uma máquina bem genérica, muitas vezes você acaba botando a sua crença sobre uma coisa ou outra numa maneira como você quer que a máquina aprenda. Então, talvez uma das coisas que também seja interessante é que existem hoje algumas iniciativas. Em Princeton tem uma aula de verão chamada AI for All, que é tentando trazer jovens de ensino médio, ensino fundamental para médio, eu acho, para aprenderem mais sobre inteligência artificial, machine learning, pessoas que em outros contextos não teriam contato com isso, né, que nunca aprenderiam sobre isso. Então também pensar sobre quem é a massa crítica que está fazendo esses algoritmos. É uma massa crítica que é bem especializada e que vem do mesmo canto, é um grupo de pessoas que vem ao redor de todo mundo. Isso também faz alguma diferença, né? Isso não vai resolver, como o Roger falou, não resolve o que a máquina está levando em conta, mas isso, de fato, tem um efeito surpreendente em como a gente pensa, em como a gente formula os nossos conceitos matemáticos, o que uma máquina tem que pensar, tem que fazer. E é surpreendente. Acho que eu nunca... É o tipo de coisa que eu não penso até alguém chegar para mim e falar, mas você está pensando dessa maneira. E as pessoas não pensam assim. As pessoas não pensam assim. Tem esse fator também. Pois é, eu acho que só para resumir bastante e deixar bem claro o que eu quis dizer que máquinas podem auxiliar, é viés escondidos. Existem certas decisões do nosso cérebro que a gente toma instintivamente, que a gente não sabe que a gente está tomando, e quando você faz análise de dados, usando diferentes algoritmos, eles podem elucidar certos viés escondidos que a gente não sabe que a gente tem, e que podem ter consequências bem reais na vida das pessoas. Então, vamos aqui para o nosso último mito ou verdade, né? Que é a inteligência artificial em funcionamento igual ao do cérebro humano. Então foi a especialidade do Rogério. Cara que fez filosofia, neurociência, linguística e computação, é tudo misturado. Acho que a experiência que eu tenho é bem mais limitada. A gente está bem longe de entender como o cérebro funciona. Como eu falei, eu fiz um semestre numa aula de neurociência e a aula foi por 4 modelos de como a gente achava que a gente guardava uma memória. Como é que a gente reagia a uma memória. E todos eles começavam... Assim que alguém falava, o professor falava o modelo, todo mundo olhava e dizia, mas isso é muito simplificado. Isso não tem nada a ver com como o cérebro realmente é. E ele falava, de fato, estão certos. Não é nada com o modelo do cérebro. Isso é o modelo que as pessoas tentaram muitos anos atrás e viram que meio que parece com um cérebro humano. E por mais que seja simplificado, ele funciona em alguns cenários e é o mais perto que a gente chegou até hoje nesse campo, nessa área de memórias, disso, daquilo, outro. Então, existe esse sentido de que as pessoas sabem que o modelo delas é muito simplificado e que elas vão melhorando de pouquinho em pouquinho. Porque o cérebro humano é muito complicado e tentar simplesmente fazer um cérebro humano é uma tarefa que seria muito assustadora se você começasse por ela. Então acho que a gente ainda tá bem longe, tá caminhando para parecer mais com o cérebro humano, mas ainda tá consideravelmente longe. Eu acho, o Daniel está completamente certo. Até inclusive as redes neurais, sei lá, elas é só um nome, ela trabalha essencialmente muito diferente do cérebro humano. Inclusive cientistas que hoje levam a bandeira de que a gente deveria tentar fazer sistemas mais parecidos com o cérebro humano, eles estão explicitamente advocando por usar sistemas que são diferentes de redes neurais. Redes neurais não funcionam exatamente como o cérebro humano. Mas assim, para dar uma boa visão de o que é exatamente são essas diferenças entre como o cérebro funciona, que a gente sabe, né? E os modelos que a gente tem, que são mais parecidos com o cérebro, que são as redes neurais, sei lá. Então, assim, de maneira muito geral, o que tem em comum? Existe o chamado dogma da neurociência. O dogma da ciência cognitiva, que é o quê? O cérebro
pode ser visto como um computador. Aquilo que você tem é um monte de neurôniozinho, acende e apaga e manda informação para outra. De maneira mais geral, o cérebro pode ser visto como um grafo. Você tem um monte de pontinhos que se ligam com outros pontinhos e você tem essas ligações, como os neurônios têm ligações. E aprendizado é o que a gente chama de reweighting, ou redistribuição de peso. Aprendizado é você pegar uma conexão entre dois pontos, entre dois neurônios, e você redistribuir o quão forte essa ligação, ou quanto essa ligação, esse neurônio impacta nesse. De alguma maneira, pela neuroplasticidade, a maneira com que a gente aprende no cérebro também é isso. O cérebro ele vai o tempo inteiro aprendendo como deixar certas conexões mais fortes, certas conexões mais fracas, matar conexões, criar conexões aqui. É assim que o cérebro aprende de algum modo, né? Isso é, como o Daniel falou, isso é uma coisa bem abstrata. É claro que de alguma maneira o que ele está fazendo é mudando as ligações. Como ele muda isso? Aí é uma pergunta muito mais difícil que a gente não faz a menor ideia. Mas, de certo modo, isso também é o que todos os algoritmos de machine learning, da maneira com que a gente trabalha hoje, tentam fazer. São algoritmos de pegar os neurôniozinhos e tentar aprender como que a gente vai reavaliar, como que a gente vai redistribuir o peso dessa dada ligação. Dito isso, o que é que a gente sabe que o cérebro hoje faz essencialmente muito diferente dos modelos que a gente tem? Primeiro, é o mecanismo de aprendizagem, o algoritmo de readaptação de peso. Hoje, a maioria das coisas que a gente faz com rede neural é um negócio chamado backpropagation. Geralmente é tipo assim, a gente calcula um monte de derivadas. No fundo, todo algoritmo de machine learning é uma tentativa de maximizar uma função. Do mesmo jeito que quando você está no ensino fundamental, você aprende a encontrar o ponto máximo de uma equação de segundo grau. Machine learning é simplesmente uma função muito mais complexa que vai levar em conta um monte de coisas, fazer uns cálculos muito bizarros, mas no final também está tentando maximizar algum tipo de função. E o que a gente faz é utilizar técnicas matemáticas para fazer esses algoritmos maximizarem essa função. De uma maneira que, com certeza, o cérebro não está fazendo. Com certeza, o cérebro não está calculando a derivada parcial do gradiente. Não é isso. Pode ser que o nosso método seja muito melhor de machine learning, porque a gente está, de fato, tentando maximizar lá uma função. Não é como o cérebro faz. Seja lá como ele faz, não é desse tipo. Segundo, que talvez seja o mais importante, a coisa que mais se chama a atenção quando a gente tenta diferenciar modelos de rede neural do cérebro humano, é uma coisa chamada feed-forward e backward. Feed-forward e feedback. O que é que isso significa? A maneira com que a gente faz hoje redes neurais é praticamente, unicamente, feed-forward. Ou seja, você pega aqui, você quer descobrir se o negócio é um gato. Então, o que é que você faz? Você pega aqui vários pedacinhos da imagem. E aí você vai tentando fazer umas ligações entre ele, descobrir que esses pedacinhos aqui estão formando essas linhas aqui, quando elas se juntam. Assim, você não ensina o computador a fazer isso, mas ele aprende a fazer isso sozinho. O ponto é que a informação vai sempre para frente. Pega uns pontinhos, as cores da imagem, tenta transformar isso em linhas. Essas linhas você descobre que, na verdade, alguns estão fazendo uns quadrados, outros uns círculos, outros uns diagonais. Aí você descobre que isso aqui está fazendo uma carinha de gato, um bigode. Mas é sempre assim, é para frente. Sempre a informação é indo de uma parte mais de baixo para uma parte mais de cima, de uma parte mais fundamental para uma parte mais abstrata. Até que no final você tem aqui que a probabilidade disso aqui ser a cabeça de um gato é 97%. O cérebro humano é essencialmente diferente no sentido de que, da mesma maneira que ele tem informação indo, feed forward, ele também tem informação voltando, feedback. E isso faz uma diferença excepcional, porque o cérebro está o tempo todo não só analisando a realidade, construindo em cima da realidade, mas ele está analisando os seus conceitos e as suas crenças e comparando com a realidade e vendo se isso bate. Ou seja, o cérebro não está só pegando os pedacinhos da imagem e vendo se isso está formando um gato. Ele também está pegando o conceito que ele tem de um gato já formado, jogando em cima da imagem que ele tem e vendo se isso bate. Então o cérebro ele tem tanto esse processo bottom-up como esse processo top-down, assim, ele tem esse encontro dos dois. Ele tem, vou pegar os pedacinhos e juntar e ver o que dá, como ele também tem, eu tenho esse conceito prévio do que devia ser e eu vou comparando com os pedacinhos. E isso faz uma diferença tão grande, tão enorme, assim, porque parece ser uma coisa muito simples, mas eu te garanto que num cérebro com tantos neurônios como a gente tem, se essas pequenas diferenças desses cálculos fazem com que as coisas se comportem de maneiras
fundamentalmente diferentes. Então, hoje a gente tem muito esse ativismo na área da ciência cognitiva e da inteligência artificial, sei lá, de tentar implementar mecanismos de feedback nos modelos para que eles não façam só de baixo para cima, façam também de cima para baixo, como o nosso cérebro faz. E eu diria que, sei lá, ainda tem muita coisa para a gente descobrir de como o cérebro funciona. Mas hoje, a maior coisa que a gente sabe que o cérebro faz, que a gente não faz, é isso. E é o que a gente está... Tem gente tentando descobrir como fazer melhor. E além disso, a outra coisa também, né, desculpa, são duas maiores diferenças, são essa, feed-forward e feedback, e viés estrutural. Hoje, no machine learning, é quase um pecado você tentar fazer a máquina aprender alguma coisa que não venha dos dados. As pessoas, toda a glória delas vem de dizer, eu não ensinei nada para essa máquina, ela só leu todas essas páginas da Wikipédia e conseguiu escrever esse artigo. Tudo dos dados. Tudo do que ela viu. E o processo de aprendizagem do ser humano é fundamentalmente diferente. A gente tem muito viés. A gente é umas maquininhas que nasceu para aprender o que a gente sabe fazer. O ser humano nasceu para aprender a ver, nasceu para aprender a falar. A gente não simplesmente foi dado um mecanismo de inteligência geral extremamente inteligente que viu as pessoas falando e conseguiu deduzir como é que elas falam. Não. Você tinha um software na sua cabeça feito para você aprender a falar. Você tinha um software na sua cabeça feito para você aprender a ver. Você tem que aprender a ver. O que é a visão? É só um monte de célula acendendo e apagando quando recebe uma cor, um raio de luz. Tanto é que bebês assim que nascem não conseguem entender o mundo, mas com o tempo o seu cérebro consegue transformar isso num conceito de mundo, né? Então, assim, é muito fundamentalmente diferente a maneira com que a gente aprende a fazer essas coisas da maneira com que a gente está tentando fazer as máquinas aprender. De novo, né, não vou cair na falácia do natural, não vou dizer que o jeito que a gente faz é essencialmente melhor, mas eu vou dizer que eu acredito que o jeito que a gente está fazendo na computação, ele poderia ser muito melhor e se a gente assumisse mais que existem certos vieses que a gente deveria tentar colocar para fazer as máquinas aprenderem as atividades que a gente quer que elas façam. E aí, uma consequência que isso gera de muito diferente é que tem algumas propriedades da maneira que a gente pensa que não são refletidas na maneira que máquinas tomam decisões. Uma delas é senso comum, essa ideia de que sabe, tem coisas que a gente sabe, tipo assim, sei lá, se você tem uma máquina que está fazendo um sistema financeiro, aí ela está o tempo todo recebendo dados de algum canto. De repente, os dados que a máquina está recebendo de qual o valor de mercado da empresa de aviação triplica 15 vezes, aí a máquina interpreta isso como um sinal de que ela, sei lá, devia investir nisso ou não devia. Mas qualquer ser humano que viu aqueles dados, ele pensa, calma aí, por que esse negócio multiplicou 15 vezes? Aí você descobre que, na verdade, teve uma modificação na legislação que fez com que agora o valor das empresas de aviação seja considerado dessa maneira. E foi por isso, então, assim, não teve nenhuma diferença fundamental nas empresas, só mudou uma lei que agora o número é outro. Então, esse senso comum, sabe? Essa ideia de que a gente consegue pegar essas coisas que a máquina não pega, é uma das coisas que a gente está tentando colocar. Modelos físicos do universo, a gente tem uma física intuitiva de como o mundo funciona, de que eu posso pegar coisas, a gente aprende isso com o bebê desde cedo, a gente aprende isso com o bebê desde cedo, que os objetos são duros, que eu não consigo... Enfim, um modelo de física intuitiva e baseado em conceitos, sabe? A gente imaginar que tem um computador em cima da mesa. E aí eu sei que o computador não atravessa a mesa, que eu não consigo colocar a mão por baixo da mesa e pegar o computador. A gente sabe, a gente tem esses conceitos de como as coisas funcionam e a gente não está preocupado ainda em colocar isso nas máquinas. A gente está preocupado em fazer ela acertar com a próxima palavra que você vai dizer, qual é o link que você tem mais probabilidade de clicar, qual é o parafuso que tem mais probabilidade de soltar e derrubar o avião. Mas essa maneira fundamentalmente diferente como a gente pensa, fazendo conceitos do mundo, criando modelos do mundo. Esse é o ponto. A gente tem um modelo de como o mundo funciona.
E existem algoritmos tentando fazer isso, são os que a gente chama de graphical models, os modelos gráficos, que tentam realmente criar modelos de certas coisas e analisar a probabilidade do que vai acontecer ou não. Então, estamos tentando chegar nisso, mas as redes neurais, da maneira geral que a gente trata com a aprendizagem de máquina, não trabalham dessa maneira, criando modelos mentais como o cérebro humano cria. Então, a resposta é não. Para a maioria das coisas que você vê, elas funcionam de uma maneira completamente diferente do cérebro e elas nem tentam parecer com o cérebro. Elas só tentam otimizar a coisa que elas foram programadas para fazer, mas existem pesquisadores que acham essa pergunta muito interessante e o que eles estão tentando fazer é modelos que aprendam de maneira mais parecida com o ser humano. Então, pessoal, nosso podcast ele chegou ao fim. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma consideração final para fazer, um bisu para quem quer seguir a área, aquele momento coach aí. Se vocês quiserem fazer alguma consideração para a gente finalizar. Boa parte do machine learning que existe hoje em dia foram pessoas da ciência da computação que um dia perceberam, poxa, a matemática que eu aprendi 4 anos atrás, que eu achei que eu nunca ia usar, é útil, né? Então hoje, basicamente tudo que a gente faz em machine learning e tudo isso envolve, em grande parte, só álgebra linear e um pouco de cálculo, ou bastante cálculo. E se você aprender essas coisas, você está em uma posição muito boa para aprender as partes mais profundas do que aqueles códigos estão fazendo. Se você quiser só programar uma rede neural, hoje existem linguagens de computação que você pode fazer isso em 5 minutos. Mas entender o que está acontecendo lá é uma matemática bem interessante, porque é essencialmente álgebra linear e programação. Tem um curso bem bacana, called CS 231N, de Stanford, que é um curso de computação, de visão computacional, que eu tive que fazer antes que eu pudesse trabalhar no meu estágio como professor, porque eu não sabia nada de visão computacional. E depois de fazer esse curso, eu aprendi bastante coisa sobre sobre como funcionava, sobre como criar, sobre como programar, mas foi meio fundamental que eu tivesse a maturidade matemática para fazer aquela aula. Pois é, como o Daniel disse, é muito mais cálculo e álgebra linear do que qualquer coisa. Se vocês trabalham com machine learning, não são, sei lá, filósofos pensando em como resolver. Não. Um monte de gente que sabe multiplicar matriz, sabe? Mas acho que se fosse dar alguma dica é que essas coisas estão muito online. Às vezes a academia, inclusive no Brasil, tem uma certa dificuldade de acompanhar a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E se você tem interesse na área, procure o curso do Coursera, procure o curso que o Daniel falou, o curso do Andrew de Stanford, você sabe? Procure, existe muito material online pronto para você aprender, e computação tem essa vantagem que você só precisa ter um computador, você baixa as coisas e você pode aprender tudo, e está tendo inclusive um movimento no mercado. As empresas estão cada vez mais preocupadas em o que é que você sabe versus onde você se formou. Então, é bem acessível hoje, se você tiver uma base razoável em matemática, e se você não tiver, até vá na internet atrás dessa base, tem várias aulas, principalmente se você falar inglês. Se você souber ler inglês, você vai conseguir aprender um monte de coisa na internet. E tem na internet cursos muito bons, de professores muito bons, de instituições respeitadas, para, se você quiser aprender sozinho como é que funcionam todas essas coisas, como é que a gente toma essas decisões, como é que eu programo uma rede neural, você conseguir. Se você tem interesse, vá atrás, o material existe. Então, a gente queria agradecer, primeiramente, aos convidados, né, pela disponibilidade e também pelos pontos que foram abordados. Foram discussões bem interessantes e bem embasadas, né? Foram tópicos bem importantes porque é uma área bem nova para a gente, né, ainda. Então, foi muito legal ter essa conversa com vocês. E também, para quem está assistindo a gente no podcast, queria agradecer também por vocês terem escutado até aqui o nosso podcast. A gente pretende fazer mais temas relacionados à tecnologia e tudo, então esperem aí por mais novidades.
E para acompanhar essas novidades que a Lívia falou, não esqueçam de continuar acompanhando a gente aqui no Spotify, mas também acompanhar a gente no nosso Instagram, no Facebook e no YouTube da CEL. Basta procurar CEL UFC em qualquer um desses que você encontra. E realmente ficar ligado nos nossos próximos episódios. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!